Êxodo, capítulo 33. Gênesis, Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Achou ou já abriu no smartphone? Êxodo 33. Qualquer dia eu vou fazer um concurso de quem chega primeiro no texto. Quem está com a Bíblia na mão ou quem está com o smartphone. Vamos ver quem chega. Não tem nada a ver, né? Isso que eu falei. Êxodo 33, esse que é o que eu queria falar. Ó, presta atenção. Epifania. Epifania é essa manifestação de Deus, a manifestação divina. Epifania é Deus enchendo o templo com a glória dele, quando o profeta Isaías está lá orando. O templo se enche da glória de Deus. Então Deus se manifesta, Deus se faz visível, sensível, perceptível. Deus presente, mas sensivelmente presente. Deus se manifestando. Epifania é aquela luz que de repente brilha ao redor de Saulo de Tarso, quando ele está a caminho de Damasco, e de tanto brilho, Saulo de Tarso cai ao chão cego. Isso é uma epifania, uma manifestação de Deus. Deus resolve aparecer. Isso é uma epifania. E quando Deus resolve aparecer, nada fica no lugar. Então eu arrisco dizer que agora, exatamente agora, nós não estamos experimentando uma epifania. Epifania é uma coisa muito rara. Nós sabemos de Deus, cremos na existência de Deus. De vez em quando, estamos conscientes da presença de Deus. Porque tem muita gente que vive despercebida da presença de Deus, como você de vez em quando se dá conta de que tem alguém na sala, você fala, você já está aí? Ou você chegou? Você está aí? Há quanto tempo você está aí? Tem gente que vive com Deus assim. De vez em quando se dá conta de que está na presença de Deus. Mas raramente essa presença de Deus é sensível. Quando Deus decide aparecer, quando Deus se manifesta, isso abala o nosso corpo físico. As pessoas têm tremores, as pessoas começam a chorar intensamente, descontroladamente, ou a rir descontroladamente. As pessoas caem no chão, as pessoas se prostram e começam a pedir perdão pelos seus pecados. Elas se apavoram, são tomadas de medo. Na Bíblia Sagrada, quando Deus aparece, se manifesta, a primeira coisa que Ele fala é: não temas. Ninguém fica diante da manifestação da presença de Deus teclando no celular, mandando WhatsApp, vendo e-mail. Não fica, não dá, é impossível. Quando Deus pesa a mão e você experimenta mesmo que Deus está presente, aí tudo fica fora do lugar. Ou, se você preferir, tudo fica no lugar em que de onde jamais deveria ter saído. E nós estamos conversando aqui esses domingos sobre epifanias, porque o meu desejo, a minha oração para mim, para você, para a Ibabe, é que a gente tenha mais epifanias. É perigoso, mas o meu desejo é esse, que a gente tenha mais epifanias. Não necessariamente quando estamos reunidos aqui, mas que a gente tenha mais experiências da presença de Deus e que Deus se manifeste mais nas nossas vidas. E creio que Ele se manifesta. E eu desejo mais dessas manifestações de Deus. Domingo passado conversamos a respeito de Abraão. Hoje vou falar um pouquinho sobre Moisés, aqui no capítulo 33 do Êxodo. Porque Moisés é um destes homens da Bíblia Sagrada acostumados com epifanias. Moisés é um homem para quem Deus se manifestou repetidas vezes, e intensas vezes, ou intensamente. Moisés
ele, se estivesse aqui presente, ia levantar a mão e falar: ô Ed, deixa eu falar sobre a Epifania. E eu certamente daria a palavra a Moisés, porque de Epifania eu não entendo muito. Eu entendo mais sobre, vou dar o meu testemunho sobre como continuar orando mesmo quando você não sente a presença de Deus. Aí eu posso falar bastante. Como continuar orando quando você tem a sensação de que está falando sozinho? Eu posso falar bastante. Agora, estar num lugar que foi tomado pela presença de Deus, assim, é algo extraordinário mesmo. E o Moisés, ele sabia disso. E ele, desde o começo da caminhada dele, consciente com Deus, ele tem a experiência daquela sarça ardendo no deserto. Ele ouve a voz de Deus, que vem da sarça, falar com ele. E Deus fala com ele e diz: tira as sandálias, porque aí é a terra santa, onde você está pisando. Ele tira a sandália, ele está na presença de Deus. Mas se ele tivesse aqui, ele ia dizer: oh, Ed, eu queria contar de uma das epifanias que eu tive. Essa foi muito... Eu queria contar dessa. E eu acho que ele contaria essa aqui do capítulo 33 do Êxodo. Ele ia dizer assim: olha, aquele dia que Deus apareceu para mim, ele estava furioso. Inclusive, ele estava meio que não querendo aparecer nunca mais. E ele veio para mim e disse assim: olha, você, Moisés, que está indo aí para Canaã com o povo, você vai com esse povo aí que eu não vou mais não. Esse povo é muito obstinado em pecar. Esse povo me afronta, é rebelde contra mim. Esse povo não me conhece, ele não tem temor de mim. Então eu não vou mais não. Vai você com o povo que eu não vou. Vou mandar um anjo, o anjo leva o povo, o anjo vai guardar vocês pelo caminho, o anjo vai dar a vocês tudo que vocês precisam, o anjo vai proteger vocês, mas eu não vou. O povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro, e adorado um bezerro de ouro, imagina, saiu do Egito, teve a experiência das 10 pragas, a forte mão de Deus ali, manifestando-se a favor do seu povo, o povo hebreu, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó e José. O povo atravessa o Mar Vermelho. O povo está sendo conduzido no deserto, comendo do maná, bebendo água que sai literalmente da rocha, da pedra, e constrói um bezerro de ouro. Então Deus diz assim: eu não vou mais com esse povo. Aí o Moisés, diz aí o versículo 7, que ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Aí ele foi lá para a tenda do encontro para falar com Deus. E ele falava com Deus, diz aí o versículo de número 11, que Moisés falava com o Senhor e o Senhor falava com Moisés face a face. E Deus falava com Moisés como quem fala com o seu amigo, face a face. Moisés era esse camarada. Epifania para ele, eu acho que era assim, ele experimentava isso, fácil. E nesse dia ele vai para a tenda do encontro e ele vai falar com Deus. E a nuvem que manifestava que Deus estava ali falando com Moisés, repousa sobre a tenda do encontro. E o povo, cada um ficava à porta da sua própria tenda, olhando de longe, em adoração e reverência, sabendo que Moisés estava falando com Deus e Deus estava falando com Moisés. E Moisés vai para a tenda do encontro, como quem chama Deus para uma conversa em particular. E eu imagino mais ou menos como foi essa conversa de Deus com Moisés. Porque cada um tem a sua imaginação de como foi a conversa, de um com o outro. Se você ler a Bíblia simplesmente, e Moisés disse a Deus,
bababá. E Deus disse a Moisés, bababá. É muito chato. Você tem que fazer uma leitura da Bíblia e usar a imaginação. Você tem que pensar assim que é um filme no cinema, que o povo tem que ficar vendo lá o que está acontecendo, né? Senão fica chato. Então eu fico imaginando como é a conversa. Deus entra na tenda e Moisés está lá também. Aí eles vão conversar face a face como um amigo. E Deus falou para Moisés, vai com o povo que eu não vou mais. E o Moisés vira para Deus e diz assim, o quê? Não vai mais? Me tirou lá do Egito? Apareceu lá num negócio pegando fogo? Falou para mim que eu tinha que sair do Egito? Me chamou? Me mandou encarar o faraó? Fez as 10 pragas lá, matou todo mundo, apareceu rã, sapo, jacaré, bicho para tudo que é lado, piolho. É uma confusão. Falou que ia levar a gente para uma terra prometida, e agora não vai mais. Vem dizer aí que vai mandar anjo comigo? Quer dizer para o senhor que não foi anjo que me chamou? Não foi anjo que me colocou na frente de Faraó, não foi anjo que deu palavra na minha boca, não foi anjo que presidiu as 10 pragas, não foi anjo que abriu o mar vermelho, não é com anjo que eu não falo com anjo, eu falo com o Senhor, eu sirvo ao Senhor, não sirvo anjo, não quero papo com anjo. E é o seguinte, ó, isso aí já talvez esteja exagerando, mas... E é o seguinte, ó Senhor, se o Senhor não vai, também não vou. O povo que fica aí no deserto, o Senhor se vira. Arruma outro alguém aí para levar o povo. Aliás, é o seguinte, ó, se o Senhor não vai ninguém. Ele fala assim, capítulo 33, versículo 15. Se não fores conosco, não nos envies. Mas você acha que foi assim? Se não fores conosco, não nos envies. Não, não é assim. Porque o cara está meio num desespero, entendeu? Deus vira para ele no meio do deserto e fala, ó, não vou mais. Não vai mais. Vai mandar o anjo. Esse é um momento de Moisés. E nesse momento aqui, me dá a impressão que Moisés é o outro lado da moeda do Abraão. É um oposto de Abraão, um oposto complementar. Porque também Abraão foi chamado de um lugar e Deus prometeu conduzi-lo à terra de Canaã. Deus prometeu dar um filho a Abraão. O filho da promessa chamou-se Isaque. E num determinado momento Deus vira para Abraão e diz, mata Isaque e me dá. Com Moisés é diferente. Moisés também foi chamado de um lugar. E Deus prometeu conduzi-lo à terra de Canaã, a terra prometida. No momento da jornada, Deus diz assim, eu não vou mais, mas vou mandar um anjo. E o anjo vai dirigir vocês, vai prover para vocês, vai proteger vocês. Imagine se Deus prometesse para você, ó, daqui até você morrer, você sempre vai saber que decisão tomar, em que direção ir, nunca vai faltar nada para você, e você vai estar protegido. Você topa? Quem não toparia? Ó, nunca você vai ficar em dúvida de que decisão tomar, nunca vai faltar nada para você, e você vai estar blindado, blindada. Nenhum mal vai te acometer, porque eu vou colocar um anjo te protegendo 24 horas, 7 dias por semana. Como é que ele se encaixa? Com Abraão, Deus está dizendo, Abraão, me dá Isaque. E Isaque para Abraão era tudo. Isaque era o filho da promessa. Sem Isaque, o projeto de Deus não caminha. Entregar Isaque é entregar tudo. É entregar Isaque, Isaque morrer, Abraão fazer a mala, voltar para a sua vida comum, o sonho acaba.
Então Isaac é tudo. E Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero Isaac, me dá tudo. Porque eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Com Moisés, é o oposto. Moisés é o seguinte: eu te dou tudo, mas eu não vou. E eu quero saber se você é capaz de viver com tudo, menos eu. Com Abraão é comigo e mais nada. Com Moisés é com tudo e semigo. Aqui Abraão só tem a Deus e mais nada. E aqui Moisés tem tudo, menos a Deus. O Moisés diz: não, Senhor. Se o Senhor me der tudo, mas não for comigo, o tudo que o Senhor me der, não vai fazer a menor diferença. Porque olha o que diz Moisés para Deus. Versículo 16 de Êxodo 33. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não temos a tua companhia? E que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra, se não estiveres conosco? O que o Moisés está dizendo é o seguinte: nós não queremos os teus favores, nós queremos a tua companhia. Nós não queremos as tuas bênçãos, nós queremos a tua presença. Nós não queremos o que o Senhor tem para nos dar, nós queremos o Senhor. Primeiro, por quê? Porque os favores de Deus não são exclusividade nossa. Os favores de Deus não são exclusividade de quem tem fé em Deus. Tem gente que acha que sim. Eu não acredito dessa maneira. Jesus nos ensinou que Deus faz o sol se levantar sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre bons e maus, que Deus sustenta com vida, inclusive aqueles que o rejeitam. É isso que a Bíblia ensina. Os favores de Deus não são privilégios do povo de Deus. O que Deus pode nos dar como favor? Realizar e satisfazer os nossos desejos? Quais são os nossos desejos? Saúde, família, mesa farta, prosperidade, um teto, um abrigo, amigos. Mas somente os crentes é que têm saúde, mesa farta, prosperidade, família, passar férias num lugar legal? Não. Somente crente é que tem carro legal? Não, aliás, a gente tem uns carros ruins também. Tem crente que tem casa ruim, tem crente que tem roupa ruim. A questão não é o que eu tenho e o que eu não tenho. A questão não é a quantidade de favores que Deus derrama sobre a minha vida. A questão não é o tudo que Deus me dá. Não é isso que me faz diferente. O que me faz diferente é se Deus está presente na minha vida ou não está presente na minha vida. O que o Moisés está dizendo para Deus é verdade. Ele diz assim: ora, o que é que vai nos distinguir como teu povo? Os teus favores? Não, o que nos distingue como teu povo é a tua presença no meio de nós. Então, se o Senhor não vai, não tem nem por que a gente ir. E que adianta receber os teus favores se nós não temos o Senhor? Porque domingo passado o Senhor acabou de ensinar que a gente pode ter nada, mas se a gente tiver o Senhor,
é suficiente. Como é que agora o Senhor vem me propor uma vida em que eu tenho tudo menos o Senhor? Aí não é suficiente, não é bastante. E isso é uma verdade da palavra de Deus. Deus e mais nada é suficiente. Tudo menos Deus não é o bastante. Deus e mais nada é suficiente. O salmista chega a dizer assim: não tenho bem algum além de ti. Salmo 16. Não tenho bem algum além de ti. Agora, tudo sem Deus não é o bastante. Porque o Salmo 106, versículo 15 diz o seguinte: que é bem possível que Deus realize todos os seus desejos e você continue com a alma doente. É bem possível que Deus realize todos os meus desejos, isto é, que eu tenha tudo para ser feliz e ainda carregue comigo uma infelicidade crônica, alma enferma. Porque Deus e mais nada é suficiente, tudo menos Deus não é bastante. 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um leproso voltou para agradecer. Agora imagina o seguinte: qual é a expectativa absoluta de um leproso? A expectativa absoluta de um cego. A absoluta expectativa de um paralítico que está há 38 anos sentado em volta de um tanque de águas que ele acredita ser um tanque onde os milagres de Deus são realizados. 38 anos ele está ali, querendo receber o milagre. O sujeito é cego de nascença. O sujeito é leproso. O que você acha que ele quer receber? A cura. Ele quer ver. Ele quer andar. É isso que ele quer. É tudo que ele quer. Os 10 leprosos, 10 são curados. E um leproso, quando é curado, ele não se acredita curado. Ele olha assim e fala: não acredito, eu estou curado. Eu estou curado. Seria interessante eu descrever o que é a vida de um leproso na Palestina, de toda a segregação social, religiosa, o abandono da família, a miserabilidade da condição de vida de um leproso. Ele é proibido de tudo, ele é asqueroso, ele é nojento, ele é maldito, ele é impuro, ele não pode nada, ele não vale nada. E de repente, ele que foi leproso a vida inteira, agora ele olha, ele está curado. Tudo o que eu queria aconteceu, ele vai embora viver. Menos um, que descobre alguma coisa maior do que a cura da sua lepra. E o que é que ele descobre maior do que a cura da sua lepra? O cara que o curou da lepra. Ele é uma ilustração de que tudo o que eu desejo aconteceu comigo, mas não é o bastante. Deixa eu voltar para falar com o cara que fez por mim tudo o que eu imaginava ou desejava que alguém fizesse. A mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, 12 anos, foi no Einstein, foi no Sírio, foi no Oswaldo Cruz, foi tudo que é lugar, tudo que é médico, gastou tudo. Ninguém resolveu, foi para Nova York, foi para a Europa, não resolveu. Encontrou Jesus, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente foi curada. Aí Jesus para e diz: quem me tocou? A mulher: eu. Jesus: muito prazer, minha senhora. Jesus, seu nome? Porque a senhora pensa que ao tocar nas minhas vestes e ser curada, a senhora recebeu de mim tudo. E que o que a senhora recebeu foi suficiente para o resto da sua vida. Mas não é o bastante. Porque há algo que eu tenho para lhe dar que é mais do que a cura da sua enfermidade. O que eu tenho para lhe dar? A minha companhia.
E se a senhora for embora com o tudo, sem a minha companhia, não vai ser o bastante. Porque daqui a poucas semanas a senhora vai se acostumar a ser curada. E vai se perguntar para quê? Por quê? E agora? Afinal, é verdade, tudo que eu queria é ser curado da minha lepra. Agora eu fui curado e... Tudo que eu queria era casar. Agora eu casei, voltei da lua de mel e... Tudo que eu queria era um filho. Agora o filho nasceu. Está com 7 anos. O pé não para de crescer desse moleque. E... tudo não é o bastante. É isso que Deus está falando para Moisés. Para Abraão ele disse: bom, Abraão, quero saber se você topa viver comigo e mais nada. E para Moisés ele diz: bom, Moisés, quero saber se você topa viver com tudo menos eu. O Moisés diz assim: com tudo menos o Senhor, não dá. O Abraão, com o Senhor e mais nada, fechado. Eu estou para o Senhor. Quer Isaac? Aqui está Isaac. O Moisés: o Senhor vai me dar o anjo que vai me dirigir, vai prover e vai proteger? Mas o Senhor não vai? Então, nada feito. Não vou. Eu acho que aí Deus diz assim: ok, passou no teste. Verdade seja dita, o Moisés falou tudo isso aí para Deus, depois que Deus já tinha dito para ele que ia. Mas ele acreditava nisso. Que tudo sem Deus é nada. O grande problema que eu acho que nós temos é que nós vivemos com Deus entre esse tudo e nada. Nós aferimos a nossa relação com Deus. É como se nós tivéssemos um critério de aferição da nossa relação com Deus. Se Deus me abençoa ou não me abençoa. Se Deus me dá o que eu quero ou não me dá o que eu quero. Se Deus me dá o que eu quero e preserva o que eu quero, ou se Ele deixa que eu perca o que eu quero e o que eu tenho. No fundo, a impressão que me dá é que Deus é o guardião das coisas que nos fazem bem e nos deixam satisfeitos. Quem é Deus? Deus é aquele que existe para ser o guardião das coisas que nos fazem bem e nos deixam satisfeitos. Ele fica aqui assim. Faltou alguma coisa, ele: anjo, Coca-Cola pro Ed. Pá. Aí fala: estão vindo roubar a Coca-Cola dele. Anjo, derruba. Aí vem um anjo dar uma voadora no cara que vinha pegar minha Coca-Cola. O Senhor está me protegendo. Está vindo um vírus aí. Aí vem um anjo e pá no vírus. Porque Ele tem que prover o que me faz bem e me deixa satisfeito e faz eu me sentir bem. E não pode deixar que nada dessas coisas eu perca, sejam tiradas de mim. Deus é esse guardião aqui. E a nossa relação com Ele é na base de o que eu não tenho, ou o que eu perdi, ou o que eu desejo e ainda não consegui, ou o que Ele já me deu. Essas duas tentações nos rondam o tempo inteiro. Blasfemar contra Deus quando tudo nos falta, ou quando algo muito precioso nos falta, quando um desejo nosso é frustrado. Blasfemar contra Deus, ficar de mal com Deus. Eu acho interessante gente que fala assim: não, eu creio em Deus, tenho temor de Deus, mas estou de mal com Deus.
é a mesma coisa que o cara falar assim, não, eu creio no oxigênio, eu só estou de mal com oxigênio, eu não vou respirar. Estou de mal com oxigênio, vou ficar de mal, eu não sei quando eu vou fazer as pazes com oxigênio. Não respiro mais. Ficar de mal com Deus é isso. É ficar de mal com Deus porque Ele não fez isso, não fez aquilo. Quando nós estamos falando de epifania, é esse caminho para poucos que não são sacudidos na falta e não ficam deslumbrados na fartura. Que não ficam abalados, melindrados na tormenta e não se esquecem de Deus na abundância. É impressionante que o apóstolo Paulo diz assim: aprendi o segredo do contentamento, sei passar necessidade e sei ter fartura. A gente lê esse texto com a sensação, pelo menos a minha, de que eu tenho que aprender a passar necessidade. Mas quem sabe, a gente também tem que aprender a ter fartura. Como viver fiel e temente a Deus quando tudo vai bem? Como continuar de joelhos quando você não tem nenhum problema para resolver? Como continuar de joelhos e em temor a Deus quando você não tem nenhum pedido para fazer? Como continuar cultivando a fome de Deus quando está tudo em ordem na sua vida? Você não tem nenhum filho no hospital, você não corre o risco de perder o emprego, você está vivendo o romance da sua vida. Como continuar com temor a Deus quando tudo vai bem? É Moisés que ensina isso. Tudo menos Deus é como se fosse nada. Porque é Deus quem dá condição para a gente desfrutar desse tudo. Coisa terrível é quando você encontra alguém infeliz e você fala assim, mas você tem tudo para ser feliz. Isso aqui é pior. Porque quando a pessoa tem uma resposta, por que você está assim triste? É porque minha casa pegou fogo. É porque meu filho está no hospital. É porque o meu time perdeu a final da Libertadores. Beleza, então você tem um motivo. Mas quando você não tem motivo nenhum, por que você está infeliz? Quando você tem tudo para ser feliz, mas você está infeliz. Que falta é essa quando você tem tudo? Você não aprendeu a ter tudo. Porque nós somos encorajados o tempo todo a aprender a atravessar o momento difícil, a dificuldade, o sofrimento, a ser fiel a Deus que nem Jó. Mas a gente tem que aprender a ser fiel a Deus na prosperidade, na abundância, na fartura. E ter Deus presente à nossa mesa, à nossa casa. Para que as bênçãos de Deus não nos distraiam de Deus. Novamente, o foco é o Senhor. Não é o nada, nem o tudo. É o Senhor que estará conosco sempre. Minha oração e meu desejo é que, se você atravessa dias de Abraão, está dizendo, pastor, eu estou na fase do nada e só tenho Deus, mas não está legal. É que o Senhor visite você, se manifeste a você, e que o Espírito de Deus traga seu coração de volta
para o centro que é Jesus. E se você está numa fase em que está tudo ótimo e maravilhoso, e que você tem até um constrangimento de pedir alguma coisa a Deus, porque você se compreende uma pessoa tão abençoada por Deus, que você não sabe por que você é tão assim. Que o Espírito de Deus sopre na sua vida e traga seu coração distraído desse tudo que você tem, traga ele de volta para o Senhor. Aprender a desfrutar a presença do Senhor, apesar da falta e apesar da abundância. O Senhor, o Senhor. Hoje celebramos a ceia em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que dá para nós os seus favores, o perdão, que nos reconcilia com Deus, que nos dá o seu Espírito, deu o seu corpo partido por nós, derramou o seu sangue por nós, em nosso favor. Hoje nós celebramos o Jesus que deu inclusive a si mesmo e a sua própria vida por nós. Nós celebramos a Jesus Cristo que foi o mais valioso dom que Deus nos deu. Deus nos amou e deu o seu Filho. Então nós celebramos o que Deus nos deu. Mas eu queria encorajar você hoje a celebrar que Jesus é Deus conosco. É que em Jesus Deus se fez nosso companheiro. E quer falar conosco como quem fala a um amigo. Jesus disse isso aos seus discípulos. Eu já não chamo vocês mais de servos. João capítulo 15. Mas eu chamo vocês de amigos. Porque eu conto tudo que está no meu coração para vocês. Eu dou a minha intimidade para vocês. Jesus não é apenas dadivoso. Ele é Deus conosco. Então vamos celebrar hoje a mesa do Senhor, lembrando dessas canções. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não basta. Eu quero experimentar. Eu quero a intimidade do jardim. Coloque o seu coração na presença de Deus e deixe o Espírito de Deus falar com você. Ou tenha coragem de entrar na tenda do encontro que está formada aqui para falar o que você quer falar para Deus, como Moisés também falou. Que Deus visite você enquanto celebramos. Amém.